Bom dia. Dia. Bom dia, querida. Amém. Bom dia, Portugal. Bom dia a todos, muito bom dia. É uma alegria imensa eu poder saber que todas as manhãs a gente de certa forma se encontra e esse encontro pode fazer tão bem para mim, para minha própria jornada, para minha própria travessia. Muito mais do que alguém que guia um barco, que rema um barco, eu me sinto como alguém dentro de um barco, compartilhando uma travessia com muitos de nós. E acho que uma das belezas de um trabalho de revezamento é que um dia um está cansado e o outro rema. No outro dia o outro está cansado e um terceiro vai remar. Há dias em que você vai ter cansaço, desesperança, há dias que você vai ter alegria, energia, há dias que você vai ter medo, há dias que você vai ter uma esperança profunda e absoluta. E uma das belezas de uma travessia em conjunto é que uns levam os outros quando é necessário levar. Então eu queria começar agradecendo no dia de hoje por vocês me levarem quando é necessário levar. Como cada um de nós, ao longo dessa travessia, há dias que eu me sinto mais ou menos cansado, há dias que eu me sinto responsável demais, há dias que eu tenho mais esperança, menos esperança, há dias que eu tenho mais força, menos força, mais alegria, menos tristeza, e assim segue. E eu me permito, em especial, sustentar os meus medos, as minhas desesperanças, os meus cansaços, assim como eu me permito sustentar as minhas alegrias, os meus trabalhos profundos, a minha dedicação inabalável à espiritualidade e à criação da Era de Ouro neste plano. E não me resta mais nada, o meu desejo de começar hoje de manhã é agradecer profundamente a vocês. Muito grato, muito grato. Acho que a gente podia aproveitar também e agradecer todos aqueles que caminham ao nosso lado, da nossa forma. Porque se você, mesmo na tua casa, conseguir fechar os olhos ou imaginar, né, centenas de pessoas de países diferentes nesse momento do tempo, de mãos dadas numa mesma palavra, numa mesma sintonia, e para o Espírito não existem paredes, nós somos uma grande comunidade. Uns já se viram fisicamente, outros não, e ainda assim pertencemos a uma grande comunidade. E a gente precisa agradecer nessa travessia para essa comunidade. Agradecer também aos que vieram antes de nós, pais, mães, avós, bisavós, esses sim que atravessaram guerras, fomes, momentos de outras e outras epidemias,
sarampo, varíola, tuberculose, a peste negra, há centenas de anos atrás, a fome da Segunda Guerra, e no Brasil somos um país de imigrantes, formados por muitos que vieram para cá em busca de uma nova vida. Muitos que vieram para cá em busca de aventura. Portugueses, nós, amigos portugueses, somos aqueles que navegaram, né? Como o poeta, né? Navegaram em direção ao amor. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Para nós, nos Estados Unidos, na Europa, para a gente compreender que a nossa história é feita de muitas travessias, e cada um de nós tem dentro de si também as próprias travessias, a própria jornada do herói. E nessa noite, quando eu fui deitar, e acordei hoje de manhã, e entrei no meu processo de meditação, eu escrevi um poema, logo que saí desse processo de meditação. E eu vou pedir licença para ler agora, nesta manhã. Recém-escrito, ainda com cadernos rabiscados, e acho que poucos sabem, eu escrevia muitos poemas e poesias quando era jovem. E este me veio nesta manhã. E ele se chama Continuarei Caminhando. E assim a gente comemora o 7º dia de travessia. O 7º dia de travessia é uma grande conquista. A lei do 7. O 7º dia de travessia. Continuarei caminhando. Era inverno e eu resolvi caminhar em busca do sol. Saí, portanto, na direção do horizonte. Me haviam dito que lá eu abraçaria o meu pai, que se foi. Me haviam dito que lá havia crianças brincando na grama. Me haviam dito que lá havia círculos de amigos de mãos dadas, cantando, agradecendo a Deus. Me haviam dito que lá os olhos das pessoas eram límpidos e olhavam fundo. Me haviam dito que lá era possível sentir o amor queimar de leve quando se encostava o seu peito no peito de alguém. Me haviam dito que lá a música era linda. Me haviam dito que lá as flores já haviam florescido e a luz aquecia. E então segui a caminhar. No primeiro dia tinha empolgação e caminhei firme. No segundo dia, meus pensamentos já duvidavam e eu continuei caminhando. No terceiro dia, meus pés doíam muito e eu continuei caminhando. No quarto dia, o meu corpo se queimou de sol e eu tive sede e eu continuei caminhando. No quinto dia, lembrei-me de meu pai e o céu estava lindo e eu continuei caminhando. No sexto dia, eu tive esperança e vi um anjo e eu continuei caminhando. No sétimo dia, eu já não queria mais. Eu me arrependi de ter saído de casa e eu continuei caminhando. No oitavo dia, eu encontrei o que comer e fiquei forte e eu continuei caminhando. No nono dia, eu senti uma solidão imensa, me desesperei e eu continuei caminhando. No 10º dia, me deram água para beber e eu continuei caminhando. No 11º dia, Deus desceu dos céus em uma nuvem e eu fiquei extasiado e eu continuei caminhando. No 12º dia, fui roubado na estrada, espancado, machucado, violentado.
e eu continuei caminhando. No 13º dia, pedi a Deus para morrer, ali mesmo, jogado na estrada, e eu continuei caminhando. No 14º dia, ressuscitei de mim mesmo, e eu continuei caminhando. No 15º dia, choveu tão forte, e eu me molhei tanto, e eu continuei caminhando. No 16º dia, lembrei-me de meus filhos e de minha esposa, e me transbordei de amor. E eu continuei caminhando. No 17º dia, vi uma cidade lá ao longe, e eu continuei caminhando. No 18º dia, eu estava seco e só, no meio do deserto, e eu continuei caminhando. No 19º dia, o diabo veio até mim e me disse que eu perdia meu tempo, me tentou, me ameaçou, me ofereceu um acordo, e eu continuei caminhando. No 20º dia eu encontrei Jesus, Buda, Krishna, Kuan Yin, Madre Teresa e muitos outros mestres e mestras que me deram as mãos, e eu continuei caminhando. No 21º dia, eu cruzei então a última montanha e cheguei, finalmente, à Terra Prometida. E eram falsas as promessas, pois nem palavras e nem contos jamais seriam capazes de descrever o êxtase, a luz, o amor, a comunidade, aquela cidade de ouro. E eu dei as mãos a meus pais, aos meus filhos e à minha esposa, que deram suas mãos a outros. E nós, então, continuamos caminhando. E nós, então, juntos, continuamos caminhando. E esse é o poema que me veio esta manhã, escrito há pouco mais de meia hora, para compartilhar com todos nós e agradecer por continuarmos a nossa caminhada. Convido a todos a algumas respirações bem profundas, para que você possa, com os pés sustentados no chão, abrir espaço no centro do peito, para que você sustente tudo ali que agora se movimenta, tudo que em você se movimenta. Emoções, sentimentos, saudades, alegrias, medos, esperanças, amores. Sustente com as mãos e as mãos dos seus ancestrais tudo aquilo que em você se movimenta. Dê espaço para o teu coração se movimentar e encontrar o seu espaço. Dê espaço para o movimento do teu coração. O herói nunca sabe que é herói. O herói não acredita que é herói. E cada um de nós é um herói. A humanidade tem dentro de si o DNA e o chamado do espírito da jornada do herói. E como bem dito por Joseph Campbell, o herói nunca está pronto. O herói nunca tem as habilidades necessárias para fazer a travessia. O herói
sempre sai de casa, é empurrado para a caminhada, seja por um desejo imenso de uma grande aventura, um desejo imenso de construir uma terra prometida e uma nova era, ou seja por uma grande crise, por uma morte, pela sua cidade que é queimada e devastada pelos seus inimigos. Assim, de um jeito ou de outro, o herói sempre sai de casa, pois a roda infinita do espírito das nossas pequenas jornadas, que se juntam às grandes jornadas do plano maior, seguem e seguem, como o sol que se põe no horizonte e nasce na nova manhã. E nós, como heróis, saídos de casa, seja pela aventura ou pela crise, saímos a caminhar. E nos primeiros passos, como narra Joseph Campbell, em algum momento encontramos o nosso mentor, ou os nossos mentores. Sejam eles um livro, sejam eles mestres antigos, espíritos, ou a nossa própria consciência profunda em meditação, ou alguém próximo de nós. O encontro com o mentor sempre vai acontecer depois da nossa saída. E eu te convido a, em respiração profunda e ampliando os seus horizontes, se perguntar: aonde você está agora na tua jornada do herói? Nessa travessia, aonde a humanidade está agora, nessa jornada do herói tão plena, profunda e linda, a qual é convidada. O encontro com o mentor te dá um pouco do que você precisa para que você saia a caminhar rumo a horizontes ainda mais distantes. E nesses horizontes, você enfrenta pequenos desafios, fome, sede, inimigos, lutas. Você perde um pouco da esperança, encontra novas e novas pessoas pelo caminho que já não conhecia, mas que te ajudam com uma palavra, com uma respiração, com um recurso, como a sacola de talismãs que o xamã trouxe para a gente hoje, às 8h30 da manhã. A sacola de talismãs. Até chegar um momento da travessia da fronteira. E na travessia da fronteira não é mais possível voltar atrás. Uma vez que ela seja atravessada, você nunca mais será o mesmo. A cidade ou a vila de onde você saiu nunca mais serão as mesmas. E esse é o nosso ponto de travessia, o 7º dia. Ao atravessar essa fronteira, nós nunca mais seremos os mesmos. Atravessamos então em direção ao território desconhecido, ao território dentro de nós que nunca pisamos antes. Ao território onde buscaremos uma coragem que talvez nunca tenhamos acessado antes. Ao território que talvez buscaremos um nível de irmandade e comunidade que nunca acessamos antes. Ao território onde cientistas da nossa era se unirão para colaborar dentro de uma grande rede colaborativa e encontrarão soluções numa velocidade que nunca foi encontrada antes. Um território onde enfrentaremos medos e escuridões em uma velocidade que nunca encontramos antes. E daremos as nossas mãos todos os dias e encontraremos uns nos outros suporte para os dias de desespero, medo e desesperança. E daremos as nossas mãos nos dias que a nós cabe a esperança, o amor e a vista do sol. E assim nós continuaremos caminhando.
Atravessaremos mares, desertos, chuvas, sol. Em dias teremos alimento, em outros não. Em dias teremos esperança tão profunda e tão plena que é como se a Era de Ouro já estivesse aqui agora, pulsando no centro do calor do meu coração. E em dias sentiremos frio até o fundo dos nossos ossos. E assim continuaremos caminhando. E ao longo da caminhada encontraremos desafios e lutas, e teremos que segurar espadas que nunca seguramos antes. E teremos que aprender a lutar lutas que nunca aprendemos antes. E teremos que aprender a usar escudos de ouro, de ferro e de madeira como nunca o fizemos antes. Pois na guerra somos chamados a sermos guerreiros. Lutaremos, quase morreremos, nos machucaremos e levaremos talvez feridas tão profundas que jamais serão cicatrizadas. E ainda assim, levaremos a irmandade de amigos que nos salvaram a vida e juntaram o seu sangue aos nossos, por uma eternidade que nunca será esquecida. Em algum momento do tempo, juntos nos postaremos ao pé da grande caverna, como Joseph Campbell gostava de chamar, a caverna da entrada, a innermost cave, a sua caverna mais profunda. A caverna onde lá dentro se encontra o grande dragão, aonde o herói entra só, pois até ali era possível chegar com os irmãos. Na entrada da caverna, para dentro, a partir dali, somente se entra só. Qual é a tua caverna? Qual é a caverna que o teu espírito já está sentindo? Pois é chamado o momento de que você reconstrua a sua alma em um estágio jamais solicitado antes. É chamado o momento onde você assuma os seus talentos, luzes e escuridão como jamais chamado antes. Pois você é um dos pilares sagrados da sustentação. E o herói, à beira da caverna, sempre acampa em meditação. E passa lá, assim como Moisés, sobre a montanha, 40 dias e 40 noites, a quarentena. E recebe de Deus as tábuas sagradas, com os primeiros mandamentos e princípios para a elevação da consciência humana naquele tempo e naquele momento. E ao descer das montanhas que somente 40 dias e 40 noites poderiam trazer, é possível então distribuir o elixir dos princípios de Deus, que levariam a comunidade a uma nova era de ouro. E foi preciso duvidar que o mar iria se abrir. Foi preciso se colocar à beira do mar, com uma comunidade inteira de hebreus em busca da terra prometida, às suas costas, sem ter certeza de que o mar seria aberto, duvidando. Foi necessário que Deus enviasse as 7 pragas do Egito. Foi necessário que as portas tivessem sido marcadas. E somente porque duvidou, o guia, o mestre, e somente porque duvidou, e somente porque se desesperou, e somente porque morreu em si mesmo, na mais profunda caverna, somente porque tudo aquilo que era segurança derreteu,
foi que ele foi capaz então de se entregar a Deus e assim o mar se abrir. E assim a ressurreição. E assim o elixir e a terra prometida. Que nós possamos nos permitir a morte de tudo aquilo que já não somos nós. Que nós possamos nos permitir o consumo pelo medo de tudo aquilo que nós já não somos nós. E que assim consumidos na noite escura e no fogo sagrado, como a fênix que renasce das cinzas em uma era de ouro, renasceremos todos os dias, se assim for preciso. Renasceremos das nossas cinzas, do nosso pó, todos os dias, se assim for preciso. E será então construída a grande era da esperança, do amor, da fraternidade e da luz. Sejam bem-vindos ao 7º dia de travessia. E aqueles que cruzaram essa fronteira nunca mais retornam. Assim como os navegadores, não existe espaço para o retorno. Existe somente a direção do sol. Meu nome é Nicolai Corsino, filho de José Corsino e de Erli Corsino, e assim eu falei. Encontro vocês às 8 horas amanhã no @Gustavo Martins Gutella, às 8h30 no @Executivo Xamã e às 9 horas aqui, neste espaço, para ressurgir das cinzas. E à noite, o Mestre Roberto em @MindPresence. Eu sou o Nicolai. Eu sou a fênix em mim. E assim eu falei. Amém. E hoje eu agradeço se puderem postar algumas palavras, não para mim, mas para todos nós, aqui nesta tela. E assim eu continuo caminhando. E assim nós continuamos caminhando. Assim eu continuo caminhando. E assim nós continuamos caminhando. Meu nome é Nicolai e assim eu falei.